reais, e esse processo de 14 mil reais, só para ferir a jornada deferida pelo juízo, com todas as limitações e exceções, nós levamos 60 horas para ferir isso. Porque todos os programas que existem no mercado, que nós somos escritórios especializados em cálculo, e tem programas especializados que é utilizado na Justiça do Trabalho para ferir a jornada. É um programa padrão que basicamente todos os peritos do Paraná inteiro utilizam. Diante da peculiaridade da jornada, que essas alterações na lei do transporte ocorreram, esses programas eles não conseguem fazer esta aferição. Então você tem que lançar a jornada desse programa, exportar para o Excel, e no Excel você tem que fazer quase que um trabalho manual de lógica para chegar na jornada e nas exceções que o juiz arbitrou. Então essa até a gente comentou nessa nossa reunião, né? E dando um exemplo, nós temos no artigo 66 da CLT, a nível geral, que entre a saída da jornada trabalhada no dia, digamos, a pessoa saiu às 18 horas, até a entrada no outro dia, você tem que ter um intervalo mínimo para descanso de 11 horas. Se você violar essas 11 horas, então digamos lá, você deveria sair às 18, mas você, por um motivo qualquer, você foi até às 22 e teve que retornar às 7. Então, das 22 às 7, você teve 9 horas. Nestas 9 horas, você não respeitou o disciplinado, as 11 horas mínimas de intervalo. Então, você, em violando o artigo 166, normalmente o juiz defere horas extras. Mas essas horas extras, dependendo do juiz, ele dá... então você teve 9 para 11. Tem juiz que dá 2 horas extras, que é o tempo subtraído do teu descanso. Tem juiz que, por analogia a uma súmula do TST, ele defere para punir a empresa, para a empresa não fazer essa jornada extenuante, ele manda pagar as 11 horas de intervalo. Então, em 2 sentenças, vocês já podem ver a diferença na quantificação final. Numa situação, você vai pagar 11 horas extras em cada violação, e na outra, só o tempo suprimido. Então, isso aí, só esse fato já justifica o porquê de uma situação você vai ganhar 300 mil, e na outra situação você vai ganhar 80 mil. E muitas vezes, a pessoa trabalhou em tempos equivalentes, na mesma situação, e o resultado é diferente. É diferente em função do entendimento do juiz que está aplicando a lei. Sem entrar no mérito dessas variações que ocorreram depois na aplicação da lei específica de vocês, né? Então, esse caso lá que eu reportei que deu 12 mil, então o juiz, nesse mesmo violação das 11 horas, ele aplicando o novo entendimento da lei, ele mandou que você pegasse todos os tempos de intervalo que ocorreram e deduzisse do que faltou. E aí a gente esbarra no grande problema. O grande problema nosso na execução é os documentos. Então, eu vou procurar trabalhar um pouquinho com vocês dessa parte da documentação. Qual o problema que nós temos quando a gente vai fazer o cálculo, para que a gente possa trabalhar essa ideia de preparar melhor, tentar preparar melhor essa documentação, para que, passado essa diferenciação na decisão, que pelo menos a gente tenha uma qualidade na documentação melhor. Antes de entrar nisso também, só dando um exemplo também dessa nossa dificuldade, hoje então você tem programas específicos para a aferição da jornada, né, que é um grande problema, mas na nossa técnica a gente trabalha há 30 anos com planilhas de cálculo. Então, planilhas de cálculo você faz o que você quer.
desde que você faça um edifício lógico, para cada situação você molda uma planilha para atingir um resultado baseado na decisão do juiz. Agora, uma decisão que vem de cima para baixo, a partir de um momento que não está definido ainda, alguns tribunais, esse momento já aconteceu. Aqui no Paraná está previsto para janeiro do ano próximo, em dobro, mas está havendo uma reação muito grande, tanto dos advogados quanto dos peritos, para protelar essa aplicação. Então nós não vai ser mais permitido que a gente faça os cálculos com planilhas. Você manda o resultado em PDF e acoste no processo. Então eles estão exigindo que a gente utilize uma ferramenta padrão que vai ser utilizada por todo o judiciário trabalhista no Brasil inteiro, que é um programa chamado PJE Calc. Esse programa, você perde um pouco essa maleabilidade de você, para cada decisão, você moldar a planilha para fazer o melhor resultado. Nesse programa você só vai escolher o que calcular e lançar resultados. O programa vai fazer isso. Então vai ser, se você conseguir fazer um trabalho em, digamos lá, 6 horas, nesse programa você vai, de repente, nessas mesmas 6 horas você faz o mesmo trabalho, mas só que você não tem controle sobre o resultado. Então eu vou dar um reporte para vocês de algo que aconteceu comigo num processo no cliente meu de Pato Branco, em que não é essa versão, é uma versão anterior. E o juiz exigiu que todos os peritos do trabalho de Pato Branco fizessem já com essa ferramenta os cálculos. E trouxe um pessoal do tribunal lá para Pato Branco, fez o curso e falou para os peritos: quem não fizer está fora. Então todos vão ter que fazer. Então eles começaram a fazer, um coitado do perito lá, ele fez nessa ferramenta, ele apresentou o resultado, o cálculo saiu todo torto. Aí nós impugnamos, mostramos, estava errado, o juiz mandou retificar, ele retificou, mas ao retificar naquela versão, quando ele mexia numa área do programa, ele corrigia aquilo, mas alterava outro. Então nós impugnamos novamente, o juiz mandou ele retificar, nós impugnamos novamente, o juiz mandou ele retificar. Na quinta vez o juiz destituiu o perito, nomeou outro. Em vez de destituir o programa. Em vez de destituir o programa. E aí o novo perito, ele fez um cálculo apartado, uma planilha, e só lançou resultados. Então o valor não chegou naquilo que a gente queria, mas chegou mais próximo. Daí, em contato com o advogado, nós resolvemos aceitar para encerrar, porque seria interminável. Porque cada vez que o cara fosse mexer, o programa ia ficar torto. Então todas essas demandas foram levadas, foram mostradas, mas como isso vem de Brasília, eles estão inflexíveis, nós vamos ter que enfrentar isso. Então no caso da ação coletiva, o nosso grande problema é o seguinte, que hoje a estrutura, a ação coletiva você pode ter 10 pessoas, você pode ter 1.200 pessoas, você pode ter 5.000 pessoas. Tá? Então quando você faz do jeito que a gente faz hoje, você traça a lógica, você desenvolve com ferramentas informáticas, seja com um Excel ou com um banco de dados, e você trabalha tudo isso como se fosse uma ação só. Então todos os parâmetros são iguais para todos. É uma decisão, são 1.000 pessoas. Um software só para aquela ação. Exatamente, específica para aquela ação. Com esse programa, a primeira dificuldade é a seguinte. Então eu estou falando que eu estou fazendo um trabalho, eu não vou fazer uma ação com 1.200 pessoas, eu sozinho. São várias pessoas trabalhando essa ação, mas todas elas conversando com um servidor, com o programa base, alimentando esse programa base. Tá? Então você tem uma lógica que você desenvolveu ao longo de vários anos para chegar nesse resultado. Esse programa, o que ele traz de novidade? Primeiro, você não pode trabalhar com servidor.
Tá, então, no meu caso lá, no meu escritório tem 19 pessoas. Dessas 19 pessoas, 15 trabalham com cálculos. Então, essas 15 pessoas vão buscar elementos no servidor. Com essa nova sistemática, eu não posso ter um servidor. Cada uma dessas pessoas vão ter que ter um computador para trabalhar o programa no computador dele. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que esse programa, ele não aceita ainda, pode ser que um dia vai aceitar, ele não aceita ainda que você faça ação coletiva. Você tem que fazer, se são 1.200 pessoas, você vai ter que fazer 1.200 cálculos apartados. Então vai ser um mundo novo, vai ser um Deus nos acuda. Mas é o que nós temos para hoje. Nós estamos preparando pela hora do né? Já essas informações que eu nós estamos preparando um pedido para que, se for adiado a implementação para todos, que pelo menos não se aplique nas ações coletivas. Né? Uma briga. Mas, de qualquer forma, a realidade hoje é que, a partir de 19, vai valer isso. Não é oficial, é oficiosa essa informação. A Associação dos Peritos está pressionando, os advogados estão pressionando. Os próprios funcionários das varas da vara não têm um treinamento ainda 100% em usar essa ferramenta. Mas a pressão que vem de cima é grande. Então, nós vamos ter esta dificuldade. Tirando essa questão técnica, a nossa grande dificuldade em fazer a ação, porque como a gente vai trabalhar lá na ponta, na execução, quando toda a parte jurídica já está definida, então nós já temos uma definição do que calcular. Então, o nosso grande problema é como calcular. Então, no caso de uma ação coletiva, o nosso primeiro problema começa com o rol. Ao longo de toda essa nossa experiência, dificilmente você acha um processo em que o rol esteja perfeito. Então, essa é a primeira coisa que se teria que trabalhar, porque acontece de tudo que você possa imaginar. Tem uma pessoa do sexo feminino, digamos, ela entrou na empresa solteira, daí ela casou, mudou de nome ou não, e pode ter se separado, mudou de nome ou não. Essa pessoa ela pode ter entrado numa função, saiu, separou, mudou o nome, entrou de novo na empresa, em outra função. Então aí você começa, ela tem direito, não tem direito, é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa. Daí tem o caso dos homônimos, João Augusto Saldanha. Tem 2 João Augusto Saldanha. João da Silva, tem 5 João da Silva. E um João da Silva é do almoxarifado, o outro é caminhoneiro, o outro trabalha no escritório. Aí você vai fazer uma ação coletiva, você pega pela raiz, muitas vezes não tem a discriminação de qual a função da pessoa. Então ela vai fazer parte da ação, não vai fazer parte da ação. Esse é um problema que a gente tem para fazer essa definição. Muitas vezes essa raiz ela é parcial. Vou dar um exemplo agora. Nós somos contratados pela empresa para fazer uma planilha de 60 pessoas só, num caso de adicional de insalubridade, uma empresa do Espírito Santo. Então, tanto o sindicato quanto a empresa já definiram as normas, só precisava fazer a planilha. Eles nos contrataram, que iam franquear todos os elementos. Essa é uma ação fácil. Eles iam tirar o rol pela raiz e ia passar, inclusive, a planilha Excel dos dados para ser calculado, período e tal. Então, nos pediram orçamento, a gente fez um orçamento, porque seria um cálculo relativamente tranquilo, mas foi um dos piores orçamentos que a gente fez, porque as informações, mesmo sendo da empresa, a empresa tendo interesse em fornecer os elementos corretos, os elementos vieram todos errados. Todos errados, porque os funcionários da empresa
São José, só esclarecer a dinâmica, talvez facilitar para você. Como você está dividindo pontos, você está falando agora da dificuldade do rol. Assim que você terminar esse ponto, ver se alguém tem alguma coisa que queira falar. Ok. Aí, isso pode ser? Entendeu? Agora ele está falando assim, o impacto da dificuldade da definição do rol, que a gente, quando a gente está fazendo a ação inicial, que a gente só faz o pedido, diz que é para aqueles trabalhadores genericamente, a gente não imagina que lá 10 anos depois, quando a gente for iniciar a execução, que o fato da gente não ter deixado claro algumas coisas, isso depois a gente vai discutir aqui, que é o link que a gente está chamando de checklist. Então, ele está dizendo só o que acontece com ele lá. Então, qual vai ser a dinâmica? Ele está falando do rol. Quando terminado esse ponto, eu terminei. Alguém quer ponderar alguma coisa? Ele pondera. Ele vai falar do outro ponto. Pondera. Pode ser assim. Dinâmica boa. E aí, aconteceram essas coisas que eu citei. A pessoa entrou, ela saiu, mudou de função. E aí, por ter mudado de função, a sentença era clara, o adicional de salubridade era só para aquela função. Então, naquele período, ela não teria o direito. Depois, eles mandaram a gente incluir, ao conferir, mandaram incluir aquelas pessoas, porque a despeito de no documento ele ter mudado de função, durante o período ele voltou para uma função que ele teria direito à insalubridade, só que não estava anotado na documentação. Houve uma transferência interna, mas não foi registrado nenhuma ficha que ele passou de ajudante para, sei lá, escriturário, ou saiu dessa função de escritório e foi para a indústria, para a área em que havia a insalubridade. Então, para nós existe essa grande confusão, porque estoura justamente ali na hora do cálculo, você tem que definir quem entra e quem não entra. E a documentação que a empresa fornece, geralmente, como padrão, eles já fornecem documentação para dificultar, para excluir. Tá? Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem. Então, vamos no questionamento. No programa normal, você fazia o cálculo, podia montar e calcular e tal, e como esse, vocês chegaram fazendo um comparativo, sai um cálculo do grão, mesmo de um do outro? Já, não, são resultados diferentes. Para mais ou para menos? Para menos e para mais. Mais para menos, mas algumas vezes para mais. No geral, vai prejudicar os trabalhadores. Porque você veja que quando você molda, você vai atualizando conforme a jurisprudência vai caminhando. E a jurisprudência ela está andando dia a dia, sai uma decisão nova, teses novas e você vai moldando. O programa não, o programa é rígido. O programa, para fazer qualquer alteração, tem que haver uma solicitação. Essa solicitação vai ter que ir lá no Conselho Nacional, lá em Brasília. Eles vão analisar, vão avaliar, vão chegar num consenso e daí vão mandar alterar. Isso passa um ano e meio. Engessado? Engessado. Sobre itens que não constam, por exemplo, nesse sistema novo, digamos lá o tempo de espera, que é uma jornada especial do motorista. Vocês conseguem? Você teria que fazer um cálculo apartado e daí utilizar uma planilha só atualizando a diferença. Você acrescentar lá. Mas ele tem um campo específico, é isso lá dentro? Ele tem uma possibilidade de você lançar uma diferença devida, correção monetária total. Não dá para você lançar no programa, o programa não está disciplinado para fazer essa conta. Mas admite exceções, né? Admite exceções. O que acho que é importante. Só que isso vai abrir um monte de discussão, né? Como é que você vai provar que aquele valor é o valor? Acho que a FETROPAR, talvez a gente possa tirar aqui, coisa, só para acabar com esse ciclo do programa novo, que é, pelo menos em relação ao motorista, de que modificar tanto o TOF quanto o CNJ e tal, como aqui, de que em relação ao motorista, que nós tem, nos casos individuais, os coletivos, acho que ele tem que não seja aplicado. Os individuais, que nós
termos sugestões da implementação, porque a arquitetura espera um exemplo, mas tem vários outros, que com certeza isso não está previsto para fazer essa avaliação, entre outras questões da jornada. Então acho que seria interessante, não, para não parecer até uma coisa corporativa dos advogados, a Petropar formalizar isso, que é preocupada com essa situação e tal. A gente teve uma experiência agora que o Carlos Colombo convidou o João para falar com os sobre a realidade dos motoristas e tal, então acho que seria importante. O Ederson tem uma pergunta, acho que é sobre o rol, né? Ô, Carlos, você mencionou aí a questão em relação ao problema com os voos. O que seria esse problema com os voos? Em questão de... Rol de substituídos, tá? Ah, de substituídos. Rol de pessoas. De pessoas. Quem vai participar da ação? Ah, tá. Não é rol de reivindicação. Ah, tá. Não, ok. Porque pode acontecer na hora de receber, já aconteceu casos, na hora de receber, aparecem 5 pessoas lá. Não, eu não. Cadê o meu valor? Ele não está no cálculo. No processo a pessoa não existia. Entendi. Por um motivo ou outro, essa documentação dele não apareceu. Ah, sim. Beleza. Rol Parece é- espólio. O rol aí é a relação de pessoas. No caso, se o sindicato for participar desse processo, então, uma ação coletiva teria que ter o cuidado de ter esse rol das pessoas, com documentação, função, tudo isso aí, certinho, de quem que vai participar do processo. É isso. O sindicato Esse cuidado, né? Ele tem que redobrar esse cuidado. O sindicato já tem esse cuidado, os advogados já têm esse cuidado, mas a empresa não tem intenção nenhuma de mostrar isso, né? Para que ela vai aumentar? Ah, não, tem mais 50 pessoas aqui que foram transferidas, voltaram, não sei o quê. Não apareceu, eles escondem. A empresa não vai fazer Estratégia. prova contra si própria. Já, Carlos, então só para a gente tentar ir avançando nos pontos, eu acho que o que é fundamental no que diz respeito a quem será beneficiado da ação, que é isso que o Carlos está dizendo, que é o tal do rol do substituído, tecnicamente falando. O que é importantíssimo para isso? Que o sindicato mantenha atualizado e não jogue fora, por exemplo, as listas de RAIS CAGED que são enviadas, mantenha isso em um arquivo atualizado. Se o pessoal ainda do tempo de homologações de rescisão puder manter as rescisões guardadas para que eventualmente isso possa ser conferido ao longo do tempo, isso é importante. Então são elementos, informações, documentos muito importantes para uma empresa que venha a ser acionada no futuro. Então, especialmente as empresas as mais problemáticas, é importante que se tenha o conjunto da documentação guardada. É basicamente isso, né, Carlos? Vamos avançar para outro ponto? Porque nós temos um tempo de 10 horas para essa questão. Ok. Um grande problema que aparece também em relação à documentação, no caso dos caminhoneiros que eles não trabalham numa área metropolitana, eles fazem viagens para outros estados. A documentação, ela pode ser, esse controle de jornada, ela pode ser por ficha diária, relatório de satélite, relatório de viagem, quilômetros rodados, documentação preenchida à mão e outros tipos de documentos. Tacógrafo, um monte de documentação. E aí, muitas vezes, o juiz define por prova oral e prova documental, conjunto, nas omissões, ele define o critério a ser seguido. E muitas vezes, para nós, fica uma situação complexa de você definir qual das jornadas tomar, porque muitas vezes o juiz define quando ele sai de Curitiba e vai para Uruguaiana, e de Uruguaiana ele vai para Xanxerê e depois retorna a Curitiba. Então, quando ele vai para Uruguaiana, vai acontecer isso, daí a jornada considera não a do documento, mas pega 50 minutos antes e bababi, bababá, ele define. E aí, quando você vai colocar no cálculo, muitas vezes aparece que ele deveria ir para Xanxerê, mas ele não vai para Xanxerê, ele vai para Passo Fundo e chega em outro horário.
E muitas vezes, num documento ele está em Passo Fundo e no outro documento ele está em Xanxerê no mesmo horário. Então você fica, e agora o que eu faço? Porque tem 2 documentos no mesmo dia, é impossível ele estar aqui e estar lá simultaneamente. Então, às vezes o juiz define, não, ele vai para Xanxerê, ele vai para Passo Fundo, mas em Xanxerê acontece tal coisa, porque a descarga lá é mais demorada ou menos demorada, e daí vai sair para a viagem a tal hora. Então, digamos que vai sair às 16, mas se ele estiver na outra cidade, ele vai sair às 19h30. Mas se na documentação que eu recebo para fazer o cálculo, ele está nos 2 lugares ao mesmo tempo, eu vou pegar a saída dele para outra viagem às 16 ou às 19h30? Então, se eu pego às 16, a outra parte vai impugnar, dizendo que era 19h30. Se eu pego 19h30, eu estou abrindo mão de várias horas. Tá? Então, isso explica um pouco, para quem não é da área, o porquê que a execução demora mais do que as pessoas avaliam. Eles acham que não, é só fazer o cálculo, apresentar e receber. Não é. Você tem toda uma discussão que se reabre na execução, e aí muitas vezes com as novas decisões você vai ter que refazer o cálculo, redigitar, refazer todo esse trabalho em função dessa dificuldade da prova. Então, a prova, por esses vários relatórios, existem conflitos de informações. Nesse conflito o juiz tenta disciplinar, mas ele disciplina as saídas e as chegadas, mas não onde você está. Porque no ramo de vocês, cada dia você está num lugar. Muitas vezes esse controle é à mão. Muitas vezes nesse controle à mão o nome da cidade está, é uma cidade de nome composto, só está um nome. Então tem N possibilidades de equívocos na hora da execução, que a gente tem essa dificuldade. Uma dúvida? Não, só assim, esse caso esse exemplo, na verdade, deve ter tido outras discussões, mas foi o primeiro motivo da gente fazer essa grande reunião, né? Que foi